Para aumentar a tua fé, olha só, anote aí. Para aumentar a tua fé, Deus te prova além do que você pode suportar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Então, para Deus aumentar a tua fé, ele precisa te provar além do que você pode suportar. Eu vou te mostrar por quê. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: E a nossa esperança no que concerne a vós é firme, sabendo que, assim como sois participantes das tribulações, assim também o sereis nas consolações. Ao versículo 8. Pois, irmãos, não queremos que ignoreis as nossas tribulações. Paulo falando. Que nos sobreveio na província da Ásia. Em tal grau, em tal peso, que estávamos excessivamente agravados, além de nossas forças, de maneira tal que perdemos a esperança de sair dali com vida. Paulo está dizendo, quando esteve no Oriente, na Ásia, passou por tribulações que foram além das suas forças, a ponto de ele perder a esperança, desistir da esperança. Que prova foi essa, irmão? Tá? Paulo foi provado além do que podia suportar. A mesma coisa acontece com você e acontece comigo. Aleluia. Ele fala assim, ó. Verdadeiramente tínhamos dentro de nós mesmo a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Aleluia. Mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Sabe o que é isso? Deus tem que te provar, além do que você suporta, para você parar de confiar em você mesmo. Na força do seu braço. Se Deus te prova, irmãos, se Deus te prova, só o que você suporta, em que Deus será glorificado? Se você aguenta, ora, se você aguenta, agora é sua, meu irmão. Ah, essa prova eu suporto, eu passo brincando. Então, você que merece glória, não Deus. Ah, isso aqui eu aguento. Não tem por que Deus entrar na tua causa. Você aguenta? Pô, vai lá. Então, Deus vai te provar, além do que você suporta, para você dizer assim, Senhor, eu não aguento mais. É só o Senhor que pode me ajudar. Aí, nessa hora, a tua fé tem que crescer para crer no absurdo, no inexplicável, no milagre. Para crer que Deus fará algo que ninguém pode fazer. Deus te prova, além das tuas forças, para a tua fé crescer, para você crer no improvável, no impossível. Você entendeu? Você compreende isso aqui? Então, Deus vai te provar assim, irmão. Além do que você pode suportar. Agora, de onde tiraram que você não pode ser provado além da sua força? De um texto que parece falar isso, mas não fala disso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Isso mesmo, a irmã Valéria perguntou. E o que fala 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13? Vamos lá. Né? O irmão Luciano perguntou, pastor, qual a diferença entre 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, pois fala de tentação e não provação. Tem como explicar para nós isso? Agora. Vamos lá. 1 Coríntios 10, versículo 13. Abra aí. Foi daqui que tiraram a ideia de provação. Mas não está falando de provação não, viu, irmão?
Diz assim, ó. Não vos sobreveio. Olha só. Não vos sobreveio nenhuma tentação. Guarde bem. Tentação e provação são duas coisas distintas, separadas. Não é a mesma coisa. Tentação é uma coisa, provação é outra coisa. Não vos sobreveio tentação que não seja humana. Ou seja, toda tentação é baseada numa fraqueza que você carrega. O diabo só te tenta nas tuas fraquezas. Antes de ele tentar você, ele vai sondar, ele vai te estudar. Ele vai descobrir cada ponto fraco que você tem para que naquela área ele te tente. Tá? Ele vem a te tentar. Aí ele fala, mas Deus é fiel. Deus é fiel, que não vos deixará que sejais tentados e não provados. Tentados acima do que podeis resistir. Porque toda tentação que você sofre, você consegue vencer. Tá? Não tem uma que você não consiga vencer. Aí ele fala, senão que com a tentação dará também o devido meio de escape, para que a possais suportar. Vamos lá. Qual é o objetivo da tentação? Derrubar você. A tentação é te levar à prática do pecado. Qual é o objetivo da provação? Aprovar você, abençoar sua vida. Você sempre é provado para ser elevado. Mas você sempre será tentado para ser derrubado. Tentação é para te derrubar. Provação é para te elevar. Tem gente que estava caído e quando entrou na prova, se levantou. Ah, se levantou. Toda tentação, gente, é para te instigar ao pecado. E Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Ele é o tentador. Então, não é a provação que não vem segundo além do que você pode suportar. É a tentação que Deus não deixará que venha além do que você pode suportar. Sabe por quê? Se eu fosse tentado, olha só, se Deus deixasse eu ser tentado pelo diabo além do que eu posso suportar e eu pecasse, eu não podia ser culpado. Eu não podia ser culpado pelo pecado que eu cometi. Por quê? Porque não tinha como vencer aquela tentação. Logo, cair era natural, era como eu caí. Era certo que eu ia cair. Por quê? Porque foi além do que eu podia suportar. Como é que eu vou vencer uma coisa que eu não posso suportar? Aí eu podia falar assim, não, senhor, eu pequei. É verdade, eu pequei. Mas eu não posso ser penalizado. Eu não posso ser punido pelo meu pecado. Por quê? Porque o senhor deixou ser tentado além do que eu podia suportar. Aí Deus nunca ouve isso aí de nós, irmão. Por quê? Porque quando o diabo vem com a tentação, Deus já vem com o escape. Quando o diabo vem com a tentação, Deus já tem a força para você suportar aquela tentação e dizer não para ela. Nenhuma pessoa que peca, ela está livre de culpa. Por isso, irmão, todo pecado, a culpa é justa. Tá? O pecado não acontece assim. Não, ele vem num processo. O diabo vem tentando a pessoa, vem cercando ela, vem se aproximando, colocando para ela. Aí ela vai olhando, ela vai se entregando, ela vai se rendendo até que ela se renda. Mas ela podia vencer. Então, coloque no seu coração isso aqui. Toda tentação você tem capacidade para vencer. Só não vence se você não quiser. Tá? Só não vence se você não quiser. Então, provação pode sim vir ali, além do que você suporta, mas tentação, não. Provação é para te elevar. Tentação é para te rebaixar, te fazer
cair. Aleluia. A tentação é para provar a tua fidelidade. A provação para provar a tua fé. Observe que são objetivos diferentes. Um prova fidelidade, outro prova fé. O que é fidelidade? Fidelidade é caráter. É caráter. É você ser fiel a Deus. Eu não troco Deus por nada. Eu não abro mão da minha vida espiritual com Deus por nada. Isso é fidelidade. Ainda que existam muitas oferendas, muitas ofertas, você ceder, você não aceita. Por quê? Você é fiel. Fidelidade é de dentro para fora. É o que você é. Entenda. Fé é o que você tem. Fidelidade é o que você é. Ou você é fiel ou não. E ser fiel não está ligado ao caráter. O que para você é mais importante que Deus? O que vai definir isso é a tua fidelidade. Se eu não tenho fidelidade, qualquer coisa me arranca de Deus. Qualquer coisa me afasta de Deus. Então, quando você começa a lidar com o mundo espiritual, isso aqui, gente, vai ser comum na sua vida. Tá? Depois dessa aula, se não acontecer, isso vai acontecer com mais frequência na sua vida. Quando você começa a entender o mundo espiritual, você passa a passar por constantes e inúmeras tentações. É a arma que o diabo tem. Tentar você de todo jeito. Tentar de um jeito, tenta de outro. Vai tentando. O diabo não desiste. Ele é perseverante. Tá? Então, 3 maneiras de você aumentar a sua fé. Já falei aqui. 3 tipos de provação que nós passamos e enfrentamos. Tá? Que você vai enfrentar na sua vida espiritual. Vamos lá. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 24. Vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, primeiro tipo de prova. A prova que vem de Deus. Chuva vem do céu. É um tipo de prova que vem de Deus. Aí ele está falando de tipo de circunstâncias que provam a casa que você edifica. Tá? Você pode edificar a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. E o que é essa casa, pastor? Sua vida espiritual. Caiu a chuva e vieram as torrentes. Segundo tipo de prova. A prova que vem diretamente dos homens. Perseguições, calúnias, difamações, males inventados pelos homens contra você, palavras de rebaixamento, palavras para te inferiorizar, palavras para te ofender, provas que vêm dos homens. São como torrentes de águas. Sabe aquelas enchentes que tem nas cidades? Como está tendo agora no Brasil, em muitos lugares? Pela chuva, arrastando cidades, destruindo ruas, muros, casas. Pois é. São provas que vêm dos homens. Tá? Aí ele fala, sopraram os ventos. Provas que vêm diretamente de Satanás, do diabo. Porque ele é o príncipe da potestade do ar. Ele opera através dos ventos. Então você vai encontrar na sua vida espiritual 3 tipos de prova. As provas que vêm de Deus,
As provas que vêm dos homens e as provas que vêm do diabo. Deus te prova porque te ama. Olha isso aí. Deus te prova porque te ama. Os homens te provam porque te invejam. E o diabo te prova porque te odeia. Então você vai ser provado porque você é amado, invejado e odiado. É assim que acontece, irmão. Tá? Toda prova que vem de Deus, ela edifica. Ela te fortalece. Ela te dá autoridade. Quando os homens te perseguem, é porque eles querem te denegrir. Já que ele não pode ter o que você tem, não quer deixar você ter. A prova que vem dos homens é baseada na incompetência que eles têm. Toda pessoa incompetente, irmão, quando ela não consegue fazer uma coisa, ela vai perseguir quem consegue. Às vezes, só porque você é o que você é, já gera inveja nas pessoas. Elas vão te perseguir. E Deus vai permitir. Deus vai permitir. Porque para todo Abel existe um Caim. Para todo Abel existe um Caim. Aí eu te pergunto, o que foi que Caim fez para merecer a morte? Ofereceu o melhor. Sacrificava com fé. Caim, Abel, irmão, deixou de criar, deixou de plantar frutas, plantar árvores, plantas para comer, para criar animais para Deus. Porque Abel entendeu uma coisa que Caim não conseguiu entender. Quando Adão contou a história de como era a vida no jardim, era bela, era poderosa, era maravilhosa, e eles pecaram contra Deus, aí ele foi falando para Abel, ele falou para Caim, o que foi que aconteceu na vida no jardim, o que aconteceu que saiu do jardim, né? Não, nós pecamos contra Deus e tal, e tudo, e o Senhor veio e sacrificou um animal. Abel ouviu isso. Sacrificou o animal, tirou a sua pele, nos vestiu. Porque as nossas vestes anteriores eram de folha de figueira, não duravam. Então Deus sacrificou o animal e nos vestiu. Aí Abel pegou. Deus gosta de sacrifício. E é de animais. Então eu vou me dedicar a criar animais. Para sempre que eu for cultuar a Deus, ter um sacrifício que agrada a Deus. Abel decidiu viver para Deus. E por causa disso, morreu. Aleluia. Agora, por que Deus deixa um Caim ficar perto de você, irmão? Até te matar. Hã? Por que Deus deixa um Caim ficar perto de você até te matar? Porque enquanto você não morrer, em tudo aquilo que tem que morrer em você, você não pode ingressar no mundo espiritual. Abel só ingressou no mundo espiritual depois que morreu. Tá vendo para hoje? Para hoje, os Caíns que Deus deixa chegar perto de você é para tocar nas áreas em que você precisa ser transformado. Precisa ser mudado. Porque quando você ingressar no mundo espiritual, não pode haver contra você acusação verdadeira. São acusações mentirosas. O diabo nunca vai te acusar com mentira. Ele só vai te acusar com verdades. Pastor, sabe quem te acusa com mentiras? Homens. Teus semelhantes. É eles que mentem a teu respeito perante Deus, mas o diabo não é dono de fazer isso não, irmãos. O diabo não é louco de fazer isso não. De ir até Deus e mentir a teu respeito porque ele sabe que Deus te conhece. Então o que ele espera? Você entrar numa falha, você cometer um pecado, você carregar algo que não quer ser transformado, para dizer, Senhor, Todo-Poderoso,
Eu posso tocar na vida dele, na vida dela. Por quê? Porque existe algo que não foi transformado, algo que ela não abriu mão, que ele não abriu mão. Eu posso tocar na vida dele. O diabo nunca vai te acusar com acusações que não são verdadeiras. Mesmo sendo ele o pai da mentira. Porque, meu amigo, todo dia, deixa eu te falar, todos os dias, o teu acusador está diante de Deus dizendo palavras contra você. E quando você acumula pecados, você acumula acusações. E quanto mais acusações há contra você que são verdadeiras, maior é a ira de Deus sobre a tua vida. Abra aí, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Oi? Apocalipse 12, versículo 10, isso mesmo. Quem pode ler, por favor? Vamos lá. 12:10 de Apocalipse. Quem pode ler? Posso ler? Por favor. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De dia e de noite. Noite. Diante de quem, irmãos? Do nosso Deus. Deus. O diabo. Ele pode ir diante de Deus e te acusar. Eu passei um bom tempo acreditando no seguinte. Irmãos, o diabo não pode se aproximar de Deus, porque senão ele é fulminado pela glória de Deus. O diabo fica a quilômetro de Deus, porque se ele chegar perto de Deus, a glória, o fogo, o poder de Deus destrói o diabo. Não tem isso na Bíblia não, irmão. Agora eu fui ler Jó, eu vi o diabo entre os anjos, falando com Deus frente a frente, no terceiro céu, reclamando vidas para tocar, cirandar. O diabo entrando no terceiro céu para reclamar vidas, pessoas. Todo dia e noite, o diabo está te acusando. A não ser que você não tenha nenhuma acusação verdadeira, ele não tem como te acusar. Aleluia. Quando você pega contra Deus, qualquer pecado que você cometa, tá? Ele vira uma cédula. Ele vira um ingresso. Como é que o diabo consegue entrar nas reuniões de Deus? Vamos lá. Tem que falar disso aqui. Olha o que acontece no mundo espiritual, meu irmão. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Peraí.
Cadê o texto? Fugiu da mente agora. Capítulo 22. Não, nesse aqui não. Espera aí. Fugiu da mente. Quem lembrar o texto que fala do profeta Micaías? Pode me lembrar aqui. Deixa eu mostrar isso aqui, irmão. Isso aqui é importante demais. Porque muitos crentes não sabem disso. É o capítulo 22 mesmo. Olha só, capítulo 22. Ah, versículo 8. 22:8. Diz assim: Então o sumo sacerdote Ilquias. Não, primeiro Reis. Acho que eu não estou conseguindo conectar. Primeiro Reis 22, versículo 8. Isso aqui acontece com você. Acontece com a sua vida. Até hoje acontece conosco. 22:8 fala assim. Primeiro Reis, 22:8. E disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor Jeová. Micaías, que significa quem é como Jeová. Filho de Inlá. Eu, porém, o aborreço. Odeio ele. Porque ele não profetiza o bem acerca de mim, mas somente o mal. E Josafá respondeu: não diga isso, ó rei. Então o rei de Israel chamou a um oficial eunuco e disse: trazei-me aqui rapidamente a Micaías, filho de Inlá. Ora, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestido com trajes reais, em uma eira à entrada da porta de Samaria. Então os profetas profetizavam diante deles. Então assim, Acabe tinha vários profetas com ele ali. Ele alimentava, patrocinava, ele vestia bem. Eram profetas que comiam na mesa do rei Acabe, na mão dele. Tá? Eram bem vestidos, bem cuidados, tinham boas casas, tinham charretes boas, bons cavalos, para profetizar para o rei. Profetas comprados, profetas vendidos. E aí Acabe queria ir para uma guerra e chamou Josafá com ele. Josafá era rei de Judá e Acabe rei de Israel. Disse assim, Josafá falou assim, Josafá, não vamos, Acabe sem profecia. Chama os profetas, vamos profetizar. Um falava assim, vai rei, Deus é contigo. Aí veio o outro, vai rei, Deus é contigo. Todo mundo fala a mesma coisa, vai, Deus é contigo, Deus é contigo. E Josafá ficou estranho. Ele não sentiu Deus nas palavras, Josafá. Disse que Acabe, existe algum profeta que fale por Deus entre nós? Ele percebeu que não era Deus falando ali. Por quê? Ele conhecia a vida de Acabe e sabia que Deus não perdia tempo para poder corrigir ninguém. E só o bem, só o bem, só o bem para um rei iníquo. Isso não está certo, isso aí. Alguma coisa está errada. Chama alguém que profetiza por Deus mesmo aí, rei. Aí mandou chamar Micaías. Ele fala, eu odeio ele. Porque ele só profetiza o mal ao meu respeito. Versículo 9.
Então o rei de Israel chamou a um oficial eunuco e disse: trazei-me aqui rapidamente a Micaías, filho de Imlá. Ora, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestido com trajes reais, em uma eira, falando, versículo 11. E Zedequias, que era o principal dos profetas, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor Jeová, com estes derrubarás os sírios até serem exterminados. Então os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prospera, porquanto o Senhor Jeová a entregará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que agora as palavras dos profetas declaram a uma só voz, Micaías. Olha só, o bem do rei. Micaías, todo mundo fala positivo do rei. Presta atenção, Micaías. Ouve bem. Ninguém profetizou o contrário, todo mundo profetizou igual. É um conselho que eu estou te dando, Micaías. Cuidado. Tá? Aí rogo-te, pois, que a tua palavra seja como as palavras de um deles. Fala, pois, o que é bom. E respondeu Micaías: vive o Senhor Jeová, que tudo que o Senhor me disser, isso falarei. E quando ele chegou diante do rei, o rei lhe perguntou: Micaías, iremos a peleja contra Ramote e Gileade? Ou devemos deixar de ir? Ele respondeu dizendo: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor Jeová a entregará nas mãos do rei. Micaías cedeu. Um profeta de verdade começou a ceder para os profetas de mentira. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para você aqui. O que estava acontecendo ali? Vou explicar aqui, ó. São duas dimensões. Só um momento, peraí. Olha só. São duas dimensões ali. No mesmo momento está acontecendo duas coisas. Tá? Você vai conseguir ver? Espero que sim. Vou colocar assim. Olha só. Não sei o que eu fiz aqui. Terra, Não estou vendo. céus. Anote isso. Céu não é um lugar. Os céus não é um lugar. É uma dimensão. Tá? Então veja só. Os céus e na terra. Aqui na terra está quem? Josafá, Acabe e vários profetas. Vários profetas. Vários profetas. Tá? Vários profetas profetizando. Vai, Acabe, vai. Deus é contigo. A vitória é tua. A vitória é tua. Vai, Acabe, vai, Acabe. Tá? Tá conseguindo ver? Sim ou não? Deixa eu desenhar isso aqui, senão você não consegue compreender claramente. Consegue ver? Ok. Então, aqui na Terra, uma reunião se vai ou não para a guerra. Uma discussão. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Deus está conosco, Deus não está conosco. Tem que decidir. E profetizando, vai, vai, vai. Aí manda trazer um. Micaías. E Micaías está preso. Sem comer direito, sem beber uma boa água, maltrapilho, mal vestido. Quando ele chega lá perante o rei, vê aquele profeta bem vestido, bem cuidado, sabe? Bem trajado. Ele ficou, rapaz, quer dizer uma coisa? Vou profetizar igual todo mundo. Porque não está valendo a pena falar a verdade.
Eles mentem, são bem tratados. Eu falo a verdade e sou preso. Jogado numa prisão. Aí ele faz o quê? Cai na tentação. Vai, Acabe. Deus é contigo. Tu vai prosperar. Voltará com vida. Irmão, na mesma hora, Acabe, o ímpio, percebeu que Micaías estava mentindo. Aí Deus usou o ímpio para corrigir o santo. Veja só. Versículo 16. Quantas vezes, e o rei lhe disse, quantas vezes tenho que juramentar-te para que não me fales em nome do Senhor Jeová, senão a verdade? Aleluia. Olha só. Acabe falou assim, não mente, Micaías. Fala a verdade. Aí ele fala assim, versículo 17. E acrescentou Micaías, vi a todo Israel, disperso nas montanhas, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Jeová dizia, estes não têm pastor, não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Ele tinha visto uma visão, ande para lá, ande profetizar. Aleluia. Onde é que ele estava? Estava preso. Na prisão ele teve uma visão do que iria acontecer com Acabe e com o povo de Israel. Quando fala que estavam dispersos, sem pastor, quer dizer que eles estavam sem rei, porque o rei ia morrer. Aleluia. Então ele quis abandonar a revelação pela mentira, só porque a verdade lhe trazia dores. Gente, a primeira coisa que a verdade vai trazer para você são dores. É a primeira coisa que vai trazer para a sua vida são sofrimento. A verdade produz, primeira coisa, sofrimento. A recompensa não vem primeiro que o sofrimento. Primeiro vem o sofrimento, depois vem a recompensa. A verdade, a mentira traz salário passageiro. A verdade traz recompensas eternas. Tá? Aí ele fala assim, 22, 18. E o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não me profetiza nada acerca de mim que seja bom, mas somente o mal? E disse mais Micaías, agora aqui está um mistério. Escuta, pois, a palavra do Senhor Jeová. Eu via o Senhor Jeová sentado no seu trono e todo o exército do céu em pé, junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Ele teve uma visão. E perguntou o Senhor Jeová, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um respondeu de uma maneira e o outro respondeu de outra maneira. Agora veja só. Aqui na terra, está tendo uma reunião entre dois reis para saber se vão para a guerra ou não, junto com os profetas. No céu, Micaías consegue ter uma visão aqui dentro do céu. Terceiro céu. Essa visão que ele tem é chamada num lugar chamado Éden. Éden celestial. Tá? Ele vê essa visão no Éden original, o Éden do céu. Nessa visão, ele, Micaías, vê Deus vindo. Deus desce, sentado no seu trono. Por quê, gente? Tem um monte chamado Ticião. Tá? Um monte chamado Ticião. Nesse monte tem uma plataforma. Vou ser o mais resumido possível aqui. O tempo corre. Há uma plataforma nesse monte. Nessa plataforma tem 24 tronos. Tem um trono central, que é o trono de Deus. 24 anciãos sentados ao redor de Deus. Ok? Tem 7 anjos que é assim diante de Deus aqui. E um altar bem no pé do trono. Aí Micaías diz que vê Deus vindo desse monte, descendo para esse Éden aqui.
enquanto está tendo uma reunião aqui na terra, com Acabe, Josafá e os profetas, no terceiro céu está tendo uma reunião com Deus e todos os seus anjos. Seus anjos estão aqui. Glória a Deus. Aí Deus pergunta aos anjos, e perguntou o Senhor Jeová, quem induzirá Acabe para a batalha? Para a guerra? Quem vai lá na terra e vai levar Acabe para a guerra para que eu, Senhor, o mate? Olha o texto. Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E o anjo respondeu de um jeito, e outro anjo respondeu de outra forma. Os anjos não entravam em consenso. Os anjos não entravam em harmonia de, sabe, de opinião. Deus perguntando, como é que eu vou fazer? Quem vai fazer? Quem vai induzir? Aí o peixe fala assim, então, olha o versículo 21, 22, 21. Veja esse texto aí, gente. Veja só esse texto. 22, 21. Então saiu o espírito e apresentou-se diante do Senhor Jeová e disse, eu o induzirei. 22. E perguntou-lhe o Senhor Jeová, como? Então respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor Jeová, tu o enganarás e prevalecerás. Sai e faze assim. Então veja só, esse anjo aqui, porque esse espírito que fala, e saiu um espírito dentre os anjos que estavam ali e falou assim, eu vou. Eu levei ele para a batalha, Senhor. E lá ele vai cair morto. Eu levo ele para a batalha. Como tu fará isso? Eu vou ser um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Irmãos, não podia ser um anjo eleito de Deus. Porque nenhum anjo vai operar na mentira. Aqui é um anjo caído, um demônio, que disse, eu vou. E vou entrar na boca de cada profeta que ele tem para profetizar a ida dele à guerra. E lá ele cai. Agora eu pergunto para você, o que foi que deu direito a este anjo caído entrar nessa reunião? Participar dessa reunião? Aleluia. Como que ele conseguiu entrar ali, gente? Brecha. Brecha. Muito bem. Irmão Roberto levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Como que ele conseguiu? Paula, pode fazer. Ativa o microfone. Está desligado seu microfone. Amém? Não conseguiu? Conseguiu. Oi? Ouvindo? Ouvindo. Acredito eu que por alguma ilegalidade, alguma porta que a gente deixou aberta. Uma A ilegalidade. mentira. Ele pôde operar ali porque existe uma falha, né? Um rancor, uma mágoa, e aí um vício, e ele acaba operando naquela alma ali, né? Exatamente. Muito bem. Missionária Gislaine. Acredito eu
que ele estava ali por autorização do Eterno, né? O próprio Deus deu autorização para ele estar ali, senão ele não estaria ali. Mas Amém? porque ele acusou, será que foi porque ele acusou das nossas ilegalidades? Então, veja só. A pergunta que o senhor fez é sobre o espírito que ali estava, né? Isso. Como que o espírito estaria ali? Era um Então, espírito de mentira. esse espírito é um anjo caído. Se é um E espírito de um mentira, anjo caído nada mais é, ele é um anjo. Ele não deixa de ser um ser criado por Deus. Ele tem uma missão e essa missão, nesse caso, seria essa. então veja só. Olha só. Toda vez que você peca e você não confessa, não se arrepende, não pede perdão, isso vira para o diabo um ingresso na mão dele, uma cédula. Ele pega essa cédula, guarda e espera acontecer uma reunião no terceiro céu. Aí acontece a reunião e ele é avisado, ele sabe, porque ele vê o movimento, porque os anjos estão na terra, só tudo para o céu. Vêm dos 4 cantos, subindo para o céu, para participar da reunião. Aí ele sobe com a cédula. Chega na porta, tem um guardião. Cada porta do terceiro céu tem um guardião. Aí ele fala assim, eu quero entrar na reunião. Se tu não pode entrar. Não, eu posso. Eu tenho aqui uma acusação, uma cédula de dívida, em nome de Beltrano. Ele não pediu perdão, não se arrependeu, é uma dívida que ele tem. E através desta ilegalidade, eu sou legal a participar da reunião, que eu quero reclamar a vida dele. Acabe tinha N pecados, idolatria, casou com uma mulher que não era para ter casado, uma estrangeira, não era uma judia, uma israelita. Ele entrou em nome de Acabe. Eu vim aqui em nome de Acabe. Eu vou induzir a guerra. O mesmo acontece com você, gente. Olha, você é perseguido 24 horas por um demônio que ele anota tudo que você faz. Certo ou errado, bom ou ruim. Ele anota. Aí ele entra na reunião e começa a reclamar. Eu vou te mostrar aqui um anjo, um homem, espiritualmente, entrou numa dimensão espiritual, do seu lado, Satanás junto com ele, diante do Senhor, que é Cristo, começou a falar, ele não pode, eu tenho que tocar, a vida dele é minha, eu vou se andar com ele é meu. Abra aí, Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Eu entendi errado a pergunta. Amém. Vai ajustando, vai dar certo. Zacarias. Capítulo 3. É uma visão que Zacarias está tendo. Isso aqui, gente, é mundo espiritual. A pessoa fica assim, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Senhor, por que deixou aquilo acontecer? Faça uma análise. Deve ter alguma dívida. Deve ter alguma pendência que está sendo usada contra você. Aleluia. Quando o Senhor fala assim da oração do reino, lá no capítulo 6 de Mateus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ele é feito a vontade na terra como é feito no céu. Aí ele fala assim lá na frente, perdoa as nossas dívidas espirituais ali. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, que não haja dívida na mão do diabo para poder usar contra mim. Assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido.
Ah. Encontrou aí Zacarias 3, versículo 1, 2 e 3. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava em pé diante do anjo do Senhor Jeová, e Satanás estava à mão direita dele para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor Jeová disse a Satanás: que o Senhor Jeová te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor Jeová, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um pedaço de raiz tirado do fogo? Porque Josué estava em pé diante do anjo, mas vestido com trajes sujos. Aleluia. Era um sacerdote, gente, com as vestes sujas, ou seja, pendências espirituais. O diabo vai até o anjo do Senhor, que é Cristo teofanizado, ele em forma de anjo, e fala assim: ele está com as vestes sujas. Foi por isso que o anjo subiu junto com Josué. Josué estava em espírito diante do anjo do Senhor. Se não houvesse manchas, pendências, pecado de Josué, o diabo não estaria ali não, irmão. Tem mais. Estava à mão direita. A acusação era com força. Só que Josué estava arrependido. Aí o Senhor Jesus fala assim, o anjo do Senhor: o Senhor te repreenda, Satanás. Aleluia. Não é este uma raiz tirada do fogo? O que quer dizer isso? O fogo já passou por ele e purificou-o. Não tem mais acusação. Por isso, meus irmãos, provas de fogo nós passamos. Porque as provas de fogo te levam à purificação. Porque você se entrega, se rende, Deus pode fazer o quê? Te purificar. Tá? Missionário André. Oi. Essa história aí é aquela lá de que Judas conta de Moisés, né? Tá falando? Não. Isso aqui é do sumo sacerdote Josué. Zacarias capítulo 3. Tá? É outra história. Tá? Sim, que parece. É parecido. Amém? Então, a única arma que o diabo tem contra você diante de Deus chama-se acusação. É o que ele vai usar contra você. Às vezes, quando a coisa não está dando certo, não está avançando no ministério, na família, nos negócios, pode ir atrás, vá atrás. Que assim, gente, eu vou te falar aqui. Nós fazemos jejuns para quê? Para receber bênçãos. Para ter vitórias quando o demônio tem que fazer, faça. Jejuns para poder alcançar coisas grandes e poderosas, faça. Mas quando tiver ruim, não está funcionando, dando certo, faça jejum para quê? Eu vou jejuar para eu me mostrar aonde está o problema. É tudo que o Espírito Santo quer que você faça. Meu amigo, pode começar. Na primeira hora de jejum, Deus te revela. Deus te mostra. Ele é o maior interessado em que você cresça no mundo espiritual, se torne uma autoridade no mundo espiritual. É Deus o maior interessado. Aleluia. Interesse profundo. Agora, você também tem que ter esse interesse. Porque o que não falta são acusações contra você. Por isso que o Senhor fala: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, lembrem-se, temos um advogado, o anjo do Senhor, para Josué, Jesus Cristo, o justo.
Mas ele não pode advogar as tuas dívidas se você não buscar arrependimento, buscar perdão, buscar conserto. Quem vive se movendo no mundo espiritual, vive em constantes conselhos espirituais. Aleluia. Tem que entrar lá, irmão. Abra Apocalipse, capítulo 4. Como acessar o mundo espiritual. Apocalipse, capítulo 4. Versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava no apartamento no céu. Diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e ouvi uma voz semelhante à primeira que ouvira. Era como voz de trombeta que falava comigo, dizendo: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E imediatamente estive em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e no trono um ser estava assentado nesse trono. Veja bem, o apóstolo João está na ilha chamada Pátimo, nós conhecemos, vamos resumir. Ele está aqui olhando, olha para cima e vê ele tem uma visão, o céu se abre para ele. Ele vê uma porta aberta e uma voz o chama: sobe cá, vem cá. Eu quero te mostrar coisas que só daqui de cima eu posso te mostrar. Eram visões que não dava para descer na terra, tinha que subir lá para ter essas visões, ter essas revelações. Irmãos, tem revelação que não dá para vir para a terra, você tem que subir. Você tem que subir. Existem bloqueios espirituais. Isso aqui é muito poderoso, irmãos. Aleluia. Há pessoas bloqueadas, pessoas presas espiritualmente, que você vai orar, jejuar, não vai resolver. Sabe por quê? Você tem que subir lá para tomar das garras do diabo nas regiões celestiais os fragmentos daquela pessoa que está aprisionada lá em cima. Uma vez, havia uma moça perto da igreja. Olha isso aqui. Quando você vê aquelas pessoas que andam na rua, vivem na rua, sabe, correndo louca, agredindo o povo, que não quer viver em casa, não quer banhar, não quer nada, só quer ver na rua. Entendo o que acontece com essas pessoas. Orando por uma pessoa, uma mulher, e ela foi livre. Irmão, foi uma batalha terrível. E ela falou assim, ela despertou, ela voltou, olhou assim e disse: meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Só você está no lugar tal, aqui é a igreja. Disse: pastor, eu tô há 14 anos vivendo na rua. Sim. 14 anos na rua. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Eu perguntei assim: onde é que você estava? Onde é que você estava? Pastor, eu estava num lugar. Esse lugar era como se fosse um círculo. Eu estava bem no meio desse círculo. Havia uma luz amarela sobre mim. E ao redor só escuridão. E eu via muitas pessoas tipo índios, só que com cara de caveira, sabe? Caveira de cachorro, caveira de animais, caveira de ser humano. Eu via caveira de criança, caveira de mulher, caveira de homem. Eu conseguia definir que era homem e que era mulher. Caveira de leão, caveira, um bocado de tipo de caveira de animais.
Eles iam com as lanças e me furavam, todo tempo me furando. Lança que me atravessava, eu gritava de desespero, eu queria gritar, só que eu via, quando eu olhava para o lado assim, eu só via aquela escuridão infinita. E minha voz com um eco muito grande. E eu chorava, pastor, de muita dor, eles me furando e vinha, eles me furavam e se escondiam, me furavam e se escondiam nas trevas. Eu não conseguia sair, quando eu queria sair para um lado, eles iam ali, vinha um dali e me furava e eu caía no chão. Gente, ela passou 14 anos presa num ciclo. Em um círculo cercado de demônios. Quem via ela no mundo físico aqui, ela era doida. Bebia lama, bebia esgoto, comia carniça, comia comida podre no lixo, se mijava, se defecava, fedia, ficava no sol sentado no meio da avenida. Essa é a vida dela. O nome dela é Glória. Gente, pelo amor de Deus. Mas ela se via, ela não via o mundo físico aqui, ela não via as pessoas aqui. Ela se via nesse círculo com muito demônio furando ela. 14 anos desse jeito. O que aconteceu? Os demônios assumiram o corpo dela e prenderam a alma dela no mundo espiritual. Ela ficou presa e não conseguia sair. Aí ela disse que de repente, ela estava lá, né? Ela estava prostrada lá, sendo furada nas costas. Aí de repente ela sentiu um tremor, muito forte, tremor. E via as lanças caindo, e todos aqueles seres com caveira na cara sendo jogado por lado assim, jogado. E via os braços deles se deteriorando, sumindo, virando poeira. Ela começou a sentir um calor nas costas dela aqui. Ela levantou os olhos e que viu aquele ser, aquela luz gloriosa que dissipou todas as trevas. Aí ele falava assim: filha, o fim da tua prisão chegou. Sai, segue minha voz, segue minha voz. Eu segui a voz, fui seguindo a voz e eu parei aqui. Eu cheguei aqui. Olha só. Gente, quando você encontrar pessoas assim, uma pessoa depressiva, por exemplo, se for demônio, sabe o que tem que fazer? Porque eu fiz isso. Senhor, anjo, eu não sei o nome, tem que falar Miguel, falar Gabriel, isso é bobagem. O anjo que serve no meu ministério vai aonde essa mulher está aprisionada agora e dissipa todas as trevas para que ela possa ver e ouvir. E traz ela para cá agora. Traz a alma dela para cá agora. Traz ela para cá agora. Orando. Foi assim uns 5 minutos. Ela acordou. Ela voltou em si. Aí estava lúcida e compreendendo tudo. Você tem que mandar o anjo que está com você ir no mundo espiritual, entrar lá e trazer a pessoa. Gente, o anjo fica se pisando para fazer isso. Só que a gente não tem fé e às vezes muita gente não conhece. Não sabe disso. Ou então, você mesmo, entra no mundo espiritual. Tá? Agora, meu amigo, tem que ter fé. Tem que crer. E não tem como entrar no mundo espiritual sem jejum. Você quer buscar alguém que está preso no mundo espiritual? Você quer sair do seu corpo e entrar no mundo espiritual e alcançar essa pessoa e trazer ela para a libertação? Tem que jejuar. No mínimo, 3 dias de jejum. Só água. De 3 em 3 horas. Aí você ora, entra no seu quarto. Não, irmão, para você fazer isso, você tem que eliminar toda distração. Entrar no seu quarto, coloca um louvor, uma adoração. Tá? Feche os seus olhos, porque com o olho aberto você não consegue. No começo você não consegue. Feche teus olhos. Isso aqui é só para quem quer ter compromisso realmente de acessar o mundo espiritual e libertar pessoas. E libertar vidas. Sabe? Você pode entrar no mundo espiritual e recuperar o que foi roubado de você. Você pode fazer isso. Sabe? Aquelas regressão espiritual que fizeram, porque assim, aquilo ali, gente, é real. Aquilo acontece. Só que, com qual autorização? Por intermédio de quê? Tá?
Porque eu já vi pessoas fazer, olha, eu já vi um pastor fazer uma regressão espiritual com uma pessoa e a pessoa não voltou. Ela ficou presa, morreu doida, morreu louca a pessoa. O pastor se perdeu todinho. Não trouxe a mulher de volta. Ela realmente voltou, ela regrediu. Porque assim, voltar no tempo é entrar no mundo espiritual, meu amigo. Só tem um jeito de você ir lá no teu passado. É você entrando no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, o ontem é como se fosse hoje. O amanhã é como se fosse hoje também. Espiritual é eternidade. Não tem passado, presente e futuro dividido, não. É tudo junto, é a mesma coisa. Pois quando ele terminou, ela estava louca, doida. Não sabia quem era mais ninguém. Começou a agredir o povo, pensava que era demônio, não era. Ela ficou louca, presa no mundo espiritual. O diabo segurou ela. Tá? Isso quando faz com a pessoa para ela poder regredir e voltar. E, gente, isso aí não é bom. Mas é uma realidade. Alguém colocou bem aqui no comentário, tá? Projeção astral, que os budistas fazem. Isso acontece. Compre um livro que eu vou te indicar agora. A Quarta Dimensão. Anote aí. A Quarta Dimensão. Compre esse livro. Glória a Deus. Como que você acessa o mundo espiritual? Em espírito. Por que tem que ter o jejum? Para anular tua carne. Anular tua carne. Para anular a vida almática. Porque a carne impede, a alma também impede. Então é entrar mesmo no espírito. Para entrar no espírito tem que fazer o quê? Primeiro, tem que ser secreto, irmão. Tem que entrar em secreto. Se for com a equipe de intercessão, todo mundo tem que ter a mesma fé, o mesmo nível de fé. Coloca uma adoração, adora junto com a adoração e começa a orar e dizer, Senhor, leva-me ao mundo espiritual. Eu quero alcançar as regiões onde está Beltrano preso, Ciclano preso. Isso acontece, irmão. Eu vivi isso aí, gente, ó. Eu vivi isso aí. Isso é poderoso. É extraordinário. Você não tem noção do como é isso. Para a igreja hoje é estranho. É feitiçaria. Por quê? Porque não conhece, irmão. Tudo que o povo não conhece tende a criticar como se fosse algo do diabo. É comum o povo agir assim. Mas olha, João, vem cá. E imediatamente achei-me em espírito. Aleluia. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Presta bem atenção nisso aqui. Fui pregar numa igreja. Deus falou assim, jejua 5 dias de jejum. 5 dias. Não jejum direto. Jejua quando tu despertar pela manhã. Aí tu vai até às 8 da noite. Aí tu janta, normal. Quando amanhecer de novo. 5 dias. Eu ia pregar numa festa de jovem, numa igreja. Jejuei 5 dias. E cheguei lá, fui pregar. Pensando, rapaz, vai ser muito poder, porque foi 5 dias de jejum, Deus mandou jejuar. Vai ser muito poder. Vamos, preguei. Nada. Seco. Disse, meu Deus, por que eu jejuei? O que está acontecendo? Por que fui jejuar? Pensei que ia acontecer. Pensei que ia ser um dia mais poderoso da minha vida na pregação. Mas, meu Deus, o povo também no olho seco, não aconteceu nada. Irmão, terminou o culto, eu me senti um derrotado. Disse, meu Deus do céu, misericórdia, que vergonha, meu Deus do céu, que vergonha. Aí de manhã ia ter manhã de avivamento. Eu preguei no sábado de noite e pregava no domingo de manhã. Aí eu fui dormir. Lá na igreja, Maranhão, tem os quartos, às vezes, tem que ficar na própria igreja. Eu fui dormir no quarto da igreja, lá em cima. Eu fui dormir, meu amigo. Quem disse que eu conseguia? Eu estava triste. Tá? Estava muito triste. Eu não consegui dormir porque eu estava chateado. Por que o senhor mandou jejuar? 5 dias para não acontecer nada, passar vergonha. Tentando virar para lá, para cá, para cá. Quando eu parei em si, irmão, pronto.
É como se tivesse entrado em êxtase. E eu via, bem no meio da igreja, uma bacia, uma panela, cheia de água preta, aquela água preta e gosmenta. E ela saía dentro dela os enseres com aspecto feminino e masculino. Aí eles saíam de dentro daquela ali, todo preto, todo sujo de aquela lama preta, ia lá fora, trazia. Eu via alguns jovens vindo, eu não conhecia, não sabia que era jovem, trazia e jogava dentro da água preta. E pulava junto com ele, todo mundo começava a gritar de alegria, aquela coisa. E no meio da igreja começava a ter relações sexuais. Meu amigo, Deus falou assim, aí está o problema da juventude dessa igreja, porque que há 10 anos a fornicação nunca acaba e os jovens aqui nunca crescem. Meu amigo, o senhor falou assim, agora repreende, vai na panela e tira aquele demônio dali. Ah, meu amigo. Aí eu fui, caminhei até a panela, puxei os 2 demônios, os espíritos malignos. Começaram a espernear, a gritar nos meus braços, começaram a mexer. Isso no mundo espiritual. Irmão, só para quem tem fé. Quem não tem, não precisa crer, não. Tirei dali e os expulsei. E derrubei a panela, quebrei a panela. Isso no mundo espiritual. Aí, quando eu vi despertar, já era de manhã. Fui pregar. Mas quando eu fui pregar, Deus falou assim, não começa a falar a palavra antes de contar a visão que eu te dei, o que foi que aconteceu aqui. Aí eu fui contar o que aconteceu e tudo e tal. Meu amigo, 67 jovens se reconciliando, 67 jovens batizados com o Espírito Santo, tá? Vomitando, vômito para fora, aqueles vômito podre. Porque quando a pessoa vomita que tá podre, são 2 coisas: obra de feitiçaria ou pecado sexual. E começou a vomitar podre. Libertação. Foi um impacto tremendo ali naquela igreja. Aí eu entendi por que jejuar 5 dias. Não tem como você entrar no mundo espiritual sem jejum. Quando você sentir aquela vontade de jejuar, jejua. Deus está querendo te puxar para você entrar no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Liga teu áudio aí e diz um amém. Deixa eu ouvir tua voz. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Gente, tem Shalom. amém, muita Meu coisa que eu Deus, queria falar, compartilhar com vocês. Muita coisa mesmo. Nessa aula sobre... Mas não é possível, irmão. Não consegue falar em 1h30, em 2 horas, não. É impossível falar tudo em 2 horas. Tá? Não dá para fazer. A gente vai fazer o nosso ato profético agora. Ok? Nosso ato profético. Todos que escreveram, todos que fizeram suas anotações, todos que escreveram no seu papel. Quem for fazer, liga o seu vídeo, tá? Liga a sua câmera aí. Deixa eu ver você. Aleluia. Eu não fiz a lista. Eu achei que era para fazer agora. Era A carta, né? Isso, a carta, com todas as... Então, veja só. Você crê. Você quer fazer, você crê. Aleluia. Em ato profético, eu ia falar sobre ato profético, não deu para falar. Eu creio. Gente, aqui, se tem pastores, se tem líderes, implante isso, traga isso. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Atos proféticos. Eu queria falar sobre espírito familiar. Eu queria falar sobre maldição hereditária. Mostra para você que não existe isso, mas que existe sim espírito familiar. Tá? Atos proféticos. Os 3 níveis de ato profético que tem na Bíblia Sagrada. Os 3 céus. O que você consegue alcançar com o seu movimento espiritual.
Pode chegar até no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu. Amém? Falar um pouco mais sobre o espírito humano, como entrar de fato de forma muito mais clara no mundo espiritual em espírito. Então, não pude falar porque o tempo já foi e a gente precisa encerrar. E temos que fazer o nosso... não. Mas... Mas é o seguinte. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou dar mais 2 aulas. Eu quero falar sobre ato profético, espírito familiar. Agora sim, irmãos. A gente vai fazer uma ministração quando falar sobre espírito familiar. Entende? Já falar sobre os nossos próximos encontros. Eu vou fazer mais 2 encontros. 2 encontros. Eu vou postar lá no grupo, as condições para participar desses 2 encontros. Tá? Então, eu não vou cancelar o grupo agora, porque vai ter mais 2 encontros. Vou lá dar as condições para participar desses 2 encontros, certo? Daqui a pouquinho eu vou postar lá para vocês o que você vai ter que fazer para você participar desses 2 encontros. E os dias que vão acontecer. Vou procurar fazer um pouco mais cedo, para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo. Ok? Vai ter administração para poder desfazer o poder de espíritos familiares. Amém? Quem vai fazer comigo esses 2 encontros? Amém. Fechar esse assunto, fechar esse tema, em nome de Jesus. Amém. Olha só. Melhorou? Está com a sua carta aí? Muito bem. Você escreveu só de um lado, não foi? Dos 2. 2 lados? Pronto. A gente vai orar agora. Depois que eu terminar de orar e nós encerrar a nossa imersão, primeiro dia de imersão, você vai pegar esse papel, você vai rasgar ele todinho, vai rasgá-lo, e vai queimar. Vai queimar. Amém? Pode ser que alguém agora, durante a oração, sinta ânsia de vômito. Se sentir, vomite. Não se preocupe, não é demônio em você, não. Pode ser que alguém na sua casa queira vomitar. Filho, filha, não sei, alguém pode querer vomitar na sua casa. Fique tranquilo. Deus está libertando sua família. Está libertando sua casa, libertando áreas que não podem ficar presas na sua vida. Você é livre para servir a Deus como um libertador, como uma libertadora de vidas. Tá? Vamos orar. Feche seus olhos, coloque essa carta no seu coração. Coloque o papel no seu coração, em cima do seu coração. Aleluia. Pai, em teu nome, Jesus, nós oramos agora. Aqui estão teus filhos e tuas filhas. Pessoas, meu Deus, que receberam palavras de maldição, palavra de destruição e desprezo no ministério, na família, na vida profissional, no empreendedorismo. Em teu nome, meu Deus. Palavras que foram lançadas contra a família, contra o casamento. Pessoas próximas, conhecidas, são as que o diabo mais usa, meu Deus. Lê agora, Senhor, cada uma dessas palavras que foram escritas nesta carta de afrontas contra nós e nós apresentamos ao Senhor. Olha para o nosso coração, Jesus. Não há amargura em nosso coração. Não há ódio em nosso coração. Queremos, meu Deus, ser livre de toda condenação, maldição que lançaram contra nós. E estamos aqui porque temos um Pai que é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos e pensamos. Espírito Santo, Espírito de Deus, visita agora com os teus anjos poderosos a
Cada um que está aqui, Senhor, tem anjos ao seu redor. Aleluia. Em o nome do Senhor Jesus. Os anjos que servem este teu filho, Pai, que servem esta tua filha, meu Deus, eles comecem a operar agora no mundo espiritual, sobre ele e sobre ela. Toda palavra plantada, lançada, que não sai da mente, em nome de Jesus. Pega com as tuas mãos agora. Arranca, Senhor. Aleluia. E todas as palavras de maldição, de destruição, são apresentadas perante o Senhor agora. Em nome de Jesus. Eu ordeno a todo espírito de inveja, cobiça e malícia. Em o nome do Senhor Jesus. Solta agora os fragmentos da alma da serva de Deus, do servo de Deus, em nome de Jesus. Solta a família, solta o ministério, solta a vocação, solta o chamado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha ser rompido e quebrado as correntes, as prisões. Pai eterno, Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos e pensamos. Liberta, Pai, de dentro para fora. Nós declaramos, meu Deus, que cada palavra dessa está caindo por terra. E o que o Senhor disse a nosso respeito é o que prevalece. O que o Senhor falou a nosso respeito é que vai avançar. Pessoas aqui, Pai, que não conseguiram avançar no ministério, a partir de hoje conseguirá avançar no seu ministério. Pessoas aqui que não conseguiram avançar na família, a partir de hoje a família vai conseguir avançar. Filhos presos em cabeças espirituais, hoje vai ser livre para a glória do Teu nome. Pai, a área profissional que não consegue prosperar, a partir de hoje vai prosperar. Em o nome de Jesus. O casamento que não anda, a partir de agora vai andar. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus poderoso, a empresa que não prospera, que não cresce, que não desenvolve, depois de hoje vai desenvolver, vai prosperar, vai crescer para a glória do Teu nome. A igreja, Pai, a igreja que não cresce, depois de hoje vai crescer. Pelas mãos do Teu Filho vai crescer, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Faz isso, meu Deus. Porque Tu és poderoso. Deus santo e justo. Liberta, arranca das cadeias agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém. Não esqueça, você vai rasgar isso aí e vai queimar. Amém? Rasgar e queimar. E acredite, muita coisa esta semana vai acontecer na sua casa. Mudanças, transformações, libertações. Esteja atento, vigilante. Gente, o que mais faz nós perdermos conquistas e vitórias é falta de vigilância. Então vigia. Esteja atento, atenta em todo o tempo. No nome de Jesus. Tá? Amém. Nossas próximas 2 aulas que a gente vai ter, a gente vai falar mais diretamente sobre o espírito familiar, que é uma das coisas que mais opera na vida do crente, mas vai cair na vida de muita gente. Muita gente. E você vai deparar com muitas pessoas sofrendo na mão de espírito familiar. Você vai libertar essas pessoas. Torná-las livres. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Amém. Paz e prosperidade na vossa casa. Não desistam, Amém. avancem sempre em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, caso você concorde com as nossas diretrizes, que vai ser para os nossos próximos encontros, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Glória. Foi um prazer Amém. estar aqui com vocês, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, saúde, paz e prosperidade. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.